E o ano de 2023 começou repleto de informações de mercado. Nesse vídeo quero te atualizar sobre Luizito Soares, novo reforço do Grêmio. Bora contar também sobre Gerson de volta ao Flamengo. Preciso te atualizar ainda sobre o Vasco, muito perto de um lateral direito uruguaio, sobre o Cruzeiro, que disputa com outros dois clubes brasileiros a contratação de um centroavante argentino que faz sucesso no Chile. Te conto ainda sobre o pacotão de reforços do São Paulo e a diferença financeira gigante entre o Flamengo e os três grandes paulistas. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Não sei antes me apresentar, Jorge Nicola, jornalista esportivo. É muito bom ter você aqui em mais um ano. Se você ainda não é inscrito no canal, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se e ative as notificações também. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet. E se você acha que no dia 1º de janeiro não tem aposta para fazer, está enganado. Tottenham e Aston Villa se enfrentam pelo campeonato inglês. Vitória do Tottenham pagando R$1,71. Tem também Nottingham Forest e Chelsea. Se o Chelsea vencer e confirmar o favoritismo, R$1,63. Tem ainda campeonato francês com destaques para os jogos de Mônaco, Lyon e Paris Saint-Germain. Para apostar na 1xBet, você já sabe, só pegar o link que está no comentário fixo, faz seu cadastro e não esquece de usar o código bônus, que é Nicola, para ter direito a 100% de bônus no valor do depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre o Internacional, que ainda não conseguiu definir o futuro de Taison. Ele está fora dos planos do Mano Menezes e o Inter está tentando tomar o máximo cuidado possível para preservar a imagem do jogador, que é um ídolo do torcedor. Por falar em Inter, Colorado ainda quer efetivar a compra de Vitão junto ao Shakhtar Donetsk e trabalha nos bastidores para buscar volantes. Perdeu o Edenilson para o Atlético Mineiro e perdeu o Gabriel contundido. Tô de olho nessas histórias para contar para vocês, beleza? Bora falar também sobre o Santos. O presidente Andrés Rueda desistiu de levar adiante a história da aposentadoria da camisa 10 do Peixe. Ele, inclusive, já havia anunciado que levaria esse tema para debate dentro do Conselho Deliberativo, mas depois de ouvir uma declaração de Pelé em vida sobre ser contrário à aposentadoria da camisa 10, o próprio Rueda descartou tal possibilidade. Bora falar sobre os maiores artilheiros do futebol mundial em 2022. Essa relação conta apenas com times de primeira divisão, é bom que se diga. Você tem palpite sobre quem mais marcou gols em 2022? Acertou quem falou? Kylian Mbappé, o francês, fecha a temporada de 22 com 56 gols em 56 partidas. Foram 44 pelo PSG e mais 12 pela seleção francesa. Agora, se você acertar qual brasileiro que aparece no segundo lugar, vai merecer o parabéns logo no primeiro dia de 2023. A segunda colocação é de Bergson, atacante que já foi do Paysandu, do Atlético Paranaense, entre vários outros grandes clubes do futebol brasileiro. O Bergson, nesse momento, atua no Johor da Malásia. E ele fecha a temporada com 47 gols, 9 a menos do que o Mbappé, só que com muito menos jogos, 35 partidas apenas, média superior a 1,3 gol por jogo no futebol malaio. A grande diferença é que ele joga numa liga de pouquíssima expressão. A relação dos maiores artilheiros ainda conta com Haaland em terceiro, 46 gols, Germán Cano em quarto, com 44 gols, Lewandowski, que foi o quinto, o Taremi, que é jogador do Porto, o oitavo, um com o nono, e o Messi aparece na 10ª colocação. Bora falar sobre um artilheiro que joga no futebol chileno, é argentino e é disputado por 3 clubes brasileiros. Me refiro a Martín Luthiero, 31 anos de idade, temporada passada de 2022 com 35 jogos e 20 gols marcados. Pois bem, de acordo com a imprensa chilena, o Luthiero não fica no Colo-Colo para a próxima temporada. Ele vai se fazer valer de uma cláusula no contrato que permite o pagamento de $1 milhão, ou mais ou menos 5.300.000, para a rescisão do contrato. O Colo-Colo não gostou muito dessa história, está tentando remediar, mas a tendência é que ele consiga deixar o clube e venha jogar no futebol brasileiro. Francês é bom. Queria ler um trecho de uma das reportagens que trata sobre o assunto lá no Chile, abre aspas. Confirmado, amanhã será o último treino de Luthiero, argentino de 31 anos de idade, no Colo-Colo. Ele rescindirá unilateralmente seu contrato, supostamente induzido por um clube brasileiro. Fala-se em Grêmio, Cruzeiro e Fortaleza. Fecha aspas.
E aí, caberia no seu time do coração? Você conhece alguma coisa sobre o Luthiero? Admito que vi pouco, vou tentar levantar mais informações para trazer detalhes. Só para citar que o Grêmio já a gente já pode descartar, o Grêmio fechou com o Soares, de quem a gente vai falar daqui a pouco. O Cruzeiro precisa desesperadamente de centroavante a partir do momento em que perde o Edu para jogar no futebol dos Emirados. Contei detalhes da negociação, só R$550 mil pelo empréstimo e a possibilidade de mais 3,5 milhões para compra em definitivo. O Edu não tinha muito moral com os dirigentes do Cruzeiro pensando em Série A. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, mais perto de anunciar outro reforço, agora um uruguaio. Trata-se de José Rodrigues, também conhecido como Pumita. Ele pertence ao Nacional do Uruguai, chegou na temporada de 2022. Antes, havia passado, por exemplo, pelo Danúbio e também pelo Racing da Argentina. Foi a única experiência fora do país dele em 2020, por empréstimo. Jogador de 25 anos de idade, que disputou a Copa do Mundo ou esteve com a seleção uruguaia no Catar, ele acabou por não jogar nenhuma partida. O que se fala na imprensa uruguaia é de que a negociação é em definitivo, o Vasco e a 777 estão comprando o jogador. O Vene Casagrande também trouxe detalhes sobre esse tema. Se o Pumita vem para a lateral direita, o Orelhano deve ser anunciado muito em breve para ser o ponta direita, todo o lado direito do Vasco com estrangeiros. O Orelhano está sendo comprado junto ao Vélez por $4 milhões, que vão equivaler a 50% dos direitos econômicos. Também é uma previsão de o Vasco adquirir outros 20%. Vasco que aos pouquinhos vai se reforçando, até agora são 4 reforços confirmados. A ideia do Cruz Maltino é contar com pelo menos 20 reforços para a disputa do primeiro semestre. Bora mudar de assunto para falar a respeito do Cruzeiro. Tem excelente notícia na Raposa. O Cruzeiro está fechando o terceiro maior contrato de patrocínio do futebol nacional. Eu já trouxe essa informação há algum tempo atrás, que seria uma casa de apostas com valor próximo a R$25 milhões. A novidade dá conta de que o acordo já foi assinado entre as partes, embora o Cruzeiro e esse patrocinador não tenham tido a intenção de revelar a identidade do futuro parceiro. Está sendo mantido a 7 chaves, a ideia é fazer um lançamento bastante legal. Algumas coisas que eu posso adiantar para vocês. O contrato será superior a um ano, contrato longo. O valor de R$25 milhões vai fazer com que o Cruzeiro fique abaixo apenas do Flamengo, junto ao BRB, e do Palmeiras, junto à Crefisa. Esses R$25 milhões equivalem a mais do que o dobro que o Cruzeiro tinha com os supermercados BH. O Pedrinho desembolsava cerca de R$12 milhões. O grande problema é que o Cruzeiro havia antecipado essas receitas. Então, por exemplo, no ano de 2023, o Cruzeiro não teria nenhum centavo dessa grana. Com novos R$25 milhões, a coisa fica bem melhor. Só para arrematar, eu já havia contado para vocês que era uma casa de apostas e a confirmação veio quando o Cruzeiro rescindiu o contrato com a PixBet. Você não pode ter 2 contratos de patrocínio com casas esportivas dentro do mesmo uniforme, né? Então você rescinde com a PixBet e abre caminho para que uma próxima assuma essa posição. Maior contrato da história do Cruzeiro em todos os tempos, o terceiro maior do Brasil, golaço de Ronaldo Fenômeno e companhia. Bora falar sobre Luizito Soares, novo reforço do Grêmio. Se não for o maior da história do Grêmio, é um dos maiores, hein? Atacante com passagem por vários dos grandes clubes de futebol no mundo, entre eles Barcelona, entre eles Atlético de Madrid, Liverpool, jogador de Copa do Mundo, um dos maiores parceiros do Messi em campo, formou também com Neymar, Messi, o trio MSN do Barcelona que conquistou tantas coisas. Pois bem, a confirmação do acerto foi feita no dia 31, no início da tarde do dia 31 desse sábado, né? 2 dirigentes do Grêmio haviam ido ao Uruguai na sexta, o Paulo Calef e o Antônio Brum, um é vice, o outro é diretor de futebol. Eles foram para acertar os últimos detalhes para submeter o Luizito Soares a exames médicos, com tudo confirmado. O contrato foi assinado, vínculo de 2 temporadas, o Luizito vai ganhar na casa de R$1,5 milhão por mês, boa parte dessa grana virá de parceiros do tricolor gaúcho. Contrato, como eu disse, até dezembro de 24, e o próprio Soares, depois de estender a camisa, de vestir uma camisa e mostrar outra, disse o seguinte, abre aspas: "Olá, torcida do Grêmio, queria agradecer por todo o carinho que vocês têm me dado. Estou preparado para desfrutar desses 2 anos maravilhosos para tentar conseguir coisas grandes. Mando um abraço grande e nos encontramos nos próximos dias." Seu Campeonato Gaúcho era um campeonato sem graça, com a presença de Luizito Soares, essa coisa deve mudar radicalmente. Luizito, que já havia afirmado que não queria jogar no Brasil, acabou mudando de ideia, especialmente depois que o acordo com o Los Angeles Galaxy não avançou. Quero falar sobre outra contratação fechada. Gerson está de volta ao Flamengo. Flamengo e o Olympique de Marselha já trocam os últimos detalhes, nem trocam os últimos detalhes, já trocam documentos
para que oficializem a contratação do meio-campista que havia sido vendido para o Olympique de Marselha tempos atrás e está voltando para o Flamengo. O acordo foi fechado em 15 milhões de euros, mais 1 milhão de euros em bônus, esse bônus super fácil de ser alcançado. Então, negócio na casa dos 16 milhões de euros, o Flamengo passa a ter 80% dos direitos econômicos, deixa um percentual futuro também para o clube francês. O Olympique de Marselha ainda deve ao Flamengo 6 milhões e meio de euros que estavam programados para serem pagos nos próximos anos. Com esses 6 milhões e meio de euros abatidos dos 15 milhões de euros do negócio, rubro-negro desembolsa 8 milhões e meio de euros. Gerson vai assinar um contrato de 5 temporadas e está buscando voos da França para o Brasil para se apresentar o mais rápido possível. É o fim de uma novela que a gente já imaginava que teria de fato esse desfecho. Gerson queria muito jogar no Fla, o Flamengo também queria contar com o atleta, só não tinha pressa para não acelerar o processo e fazer dele mais caro. Primeiro reforço de peso do Flamengo, que ainda espera se fechar nos próximos dias, com Agustín Rossi, goleiro do Boca Juniors, e Juan Quinteiro, ex-meia atacante do River Plate. Curtiu, Gerson? Os espaços para comentários e deixe a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre o novo pacotão de reforços do São Paulo, tricolor que já havia anunciado o goleiro Rafael, o atacante Wellington Rato, o também atacante Pedrinho e o meia atacante Marcos Paulo. O Marcos também pode ser utilizado como meia atacante, jogador que pertencia ao Fluminense, você lembra dele? Pois bem, o São Paulo espera anunciar nos próximos dias, talvez até dia 3 ou 4, mais 3 reforços. É o segundo pacotão de reforços do São Paulo. O Yaxon Mendes, volante de 25 anos de idade, equatoriano, só estava esperando acabar o contrato dele com o Los Angeles FC. O vínculo se encerrou em 31 de dezembro para desembarcar em São Paulo, passar por exames médicos e assinar contrato de 3 temporadas. Esse é um dos reforços, talvez o mais importante do São Paulo para 2023, jogador muito acima da média, tem enorme qualidade na condução, na distribuição e também no aspecto físico, ótimo desarmador, muito ladrão de bolas. Segundo reforço, Alan Franco, zagueiro de 26 anos de idade, argentino, pertencia, ou ainda pertence, ao Atlanta United, tá chegando. A curiosidade é que o negócio tá fechado, a ponto de o Alan Franco já ter até curtido nas redes sociais uma postagem que tratava ele como jogador do São Paulo. Mas São Paulo e Atlanta ainda não fecharam o modelo da negociação. Inicialmente seria um empréstimo, mas o São Paulo está tentando convencer o Atlanta United a liberar um definitivo para começar a pagar essa grana em 2024, é uma possibilidade real. O zagueiro também muito elogiado, especialmente nos tempos de Independiente, chega para ser titular absoluto. Terceiro reforço é um velho pedido do Rogério Ceni, o David, atacante de lado de campo, que foi muito bem com o próprio Rogério no Fortaleza, mas que não teve uma boa temporada com a camisa do Inter. Entre o jogador e o São Paulo está fechado há bastante tempo, o São Paulo e o Inter ainda acertam os últimos detalhes para essa operação. O São Paulo que tentou desesperadamente contratar o Ademir. Contei para vocês que o presidente do São Paulo ligou para o presidente do Atlético, o São Paulo fez proposta oficial pelo Ademir, Rogério Ceni entrou em contato com o atacante, algo que irritou bastante os dirigentes do Galo, mas não haverá acordo. O David deve ser esse jogador para a ponta direita mesmo. Bora fechar o vídeo para falar sobre Flamengo, Palmeiras, Corinthians e São Paulo, os clubes mais ricos ou com mais capacidade de faturamento no futebol nacional. E aí vai uma constatação importante. O Flamengo se distancia cada vez mais do trio paulista. Por exemplo, o rubro-negro fechou o ano de 2022 com uma receita de 1,2 bilhão de reais. Por que é tão importante falar sobre receita? Porque quanto mais o clube arrecada, mais ele tem a capacidade de investir. Se você arrecada pouco, você não pode gastar muito. Pois bem, o Flamengo com esse 1,2 bilhão chegou ao segundo ano consecutivo com receitas superiores a 1 bilhão. E olha que a estimativa para 2022 era de uma receita de 1 bilhão. Ou seja, o Flamengo superou em 200 milhões essa quantia, mesmo sem ter feito grandes vendas de atletas. O Flamengo completou 10 anos sem atrasar salários. Outro ponto importante que eu queria contar para vocês, pelo segundo ano consecutivo, o time conseguiu fazer com que as receitas de marketing, sócio-torcedor e bilheteria valessem mais grana do que receitas com direitos de transmissão. Essa era uma das grandes dificuldades dos clubes brasileiros. A receita de TV era quase sempre o grande carro-chefe. No Flamengo isso mudou há 2 temporadas. A última informação importante sobre o Flamengo, até para você comparar com os demais, o Flamengo tem conseguido reduzir de forma considerável a sua dívida atual de apenas 270 milhões de reais. O clube arrecada 1,2 bilhão e tem uma dívida de 270 milhões, tudo super controlado. O Corinthians,
que registrou em 2022 sua maior receita de todos os tempos, chegou a 750 milhões. Foram 250 milhões a mais do que o ano de 2021, quando havia faturado 500 milhões. Então é um Corinthians em crescimento no que diz respeito a receitas. E a expectativa para 2023 é de uma receita de 820 milhões de reais, ou seja, um crescimento de mais 70 milhões em cima do ótimo número de 2022. O grande problema do Corinthians é que, apesar de aumentar as receitas, o Corinthians não consegue equacionar suas dívidas. Pelo contrário, a dívida segue no mesmo patamar de 1 bilhão de reais, com um detalhe de que eu nem estou incluindo nessa dívida o estádio. Esse é um outro assunto, de uma dívida de mais ou menos 620 milhões de reais que está sendo conduzido diretamente com a Caixa. Então você tem um Corinthians que fatura 750 milhões e deve 1 bi. Ainda que suba para 800, vai continuar perto dessa dívida de 1 bilhão. Não há um programa, um planejamento para a redução dessas questões, dessas pendências financeiras. Bora falar um pouquinho sobre o Palmeiras? O Palmeiras faturou no ano de 2022 cerca de 750 milhões de reais, número bem parecido ao do Corinthians. Mas, ao contrário do Corinthians, que aumentou consideravelmente sua capacidade de arrecadação, o Palmeiras perdeu receita. Foram 200 milhões de reais a menos na comparação com o ano de 2021. Só vale uma ressalva importante: o ano de 2021 do Palmeiras foi turbinado pelos títulos de 2020. Você vai lembrar que, por conta da pandemia, o ano de 2020 avança no ano de 2021. Então, alguns dos títulos conquistados pelo Palmeiras só foram efetivados em 2021. Então eram receitas que seriam de 2020 que foram acopladas ao ano de 2021, por isso esse valor de 950 milhões de reais na temporada de 21. Algo fora da curva, algo que tinha uma explicação. O Palmeiras volta ao seu patamar, que é de mais ou menos 750 milhões de reais. Dívidas bem mais controladas do que as do Corinthians, mas distantes das dívidas do Flamengo. E quando eu falo em distante, eu também me refiro à receita. Você tem o Flamengo com 1,2 bi, o Palmeiras e o Corinthians com 750 milhões, estamos falando de quase 500 milhões de reais de receita a menos, na comparação dos dois grandes de São Paulo com o Flamengo. São Paulo vem numa situação ainda pior. O Tricolor vai fechar o ano de 2022, ou melhor, fechou o ano de 22 com 650 milhões de reais de arrecadação, essa foi a estimativa. É uma receita superior em 90 milhões em relação àquilo que havia sido planejado. E foi também a melhor receita do São Paulo em todos os tempos. Muito impulsionada por os 223 milhões de reais de vendas de atletas. Então o São Paulo segue se fazendo valer da capacidade de revelar atletas para se aproximar dos rivais paulistas. O problema é que a dívida do São Paulo não diminui, pelo contrário, ela estacionou nos 700 milhões de reais e, apesar de ter fechado no azul em 2022, algo que não acontecia há bastante tempo, São Paulo também passa por momentos de dificuldade. Arrecada menos do que os rivais, tem uma dívida, por exemplo, 650 milhões de reais de arrecadação, 700 milhões de reais de dívida, significa que você arrecada menos por temporada do que aquilo que você deve. Então o Tricolor passa por enormes dificuldades com o fluxo de caixa, com salários atrasados, com direitos de imagem, com não pagamento aos empresários, enfim. O Tricolor, na minha opinião, precisaria buscar de forma urgente a Sociedade Anônima do Futebol. Já contei para vocês que essa chance está praticamente descartada. Dentro do Morumbi, vários dos conselheiros e diretores importantes têm ojeriza a essa chance de SAF. E você, o que pensa sobre todos os números que eu trouxe? Use o espaço para comentários, deixa like, não esquece também de compartilhar. A gente vai se vendo. Feliz ano novo, abraço, tchau!